but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Shalom, irmãos, boa noite. Graça e paz. Todo mundo tá bem? Sim ou não? Você tá feliz? Amém. Também tô. Quero compartilhar algo com você, qual o Senhor já tem falado comigo algumas semanas, e quando o AP fez o pedido para que eu ministrasse, eu perguntei ao Senhor se essa era a noite disso, sabe? De compartilhar essa mensagem. A gente sempre tem esse cuidado, né, de cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, porque quando Yeshua ele foi questionado sobre o reino de Deus, ele disse assim: o reino de Deus não está nem ali e nem ali, mas está andando entre vós. Mas é algo que você não pode ver. Então fala para o teu irmão aí, o reino de Deus é invisível. O reino de Deus ele é invisível, mas que produz resultados visíveis. Por que é importante a gente entender isso? Porque nós estamos na era do visível. Todo mundo quer ser visto, sim ou não? Nós temos aí as redes sociais agora para isso. Todo mundo quer ser o melhor orador, o melhor pregador, o melhor músico, o melhor artista, enfim. Eu tenho banda há muito tempo e a gente já viu algumas bandas onde o vocalista se destaca e aí ele acha que é maior do que a banda e eu vou seguir carreira solo. Até então, a banda tinha um nome para todos, mas aí ele se destaca, né, daquilo que estava sendo construído. Muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque o propósito é o conjunto. Às vezes o cara se destaca da banda e monta uma banda exatamente com a qual ele tinha. Porém com um orçamento um pouco mais baixo. Por quê? Porque toda a glória é para ele. Eu tenho muito problema dentro do meio gospel com artistas que elevam o seu nome acima do Senhor. Ministério fulano de tal, ministério fulano de tal. Tenho orado para o Senhor me tratar nisso. Sempre quando eu olho, e eu sei que isso não é de hoje, mas eu ainda fico um pouco cismado com isso. Por quê? Porque uma vez eu vi uma entrevista e uma pessoa muito conhecida recebeu a seguinte pergunta: o que você acha de ser alguém tão conhecido, né, como um evangélico, como alguém que serve ao Senhor? E ali o cara, para responder, ele tentou embasar nas escrituras. Olha, Deus levantou Moisés para que o nome dele fosse reconhecido. Então eu acredito que essa é uma ferramenta de Deus. Quando Deus nos exalta, quando Deus publica o nosso nome, é porque o nosso nome vai ser uma plataforma para o nome dele. Irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus não precisa do seu nome. Deus não precisa do seu nome. Deus não precisa do meu nome. Deus não precisa da placa. Deus não precisa da guitarra. Deus não precisa da música bonita.
Deus não precisa nem da nossa adoração, sabia? Se você adorá-lo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ah, então Arroz, espera aí. Por que adoramos ao Senhor? Porque nós precisamos. Por que louvamos ao Senhor? Porque Ele precisa de louvor? Não, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Então não tem a ver com Ele, tem a ver comigo e com você. E o Senhor, Ele tem falado isso nesses dias, porque a palavra que eu quero ministrar, compartilhar com vocês nessa noite é sobre construtores invisíveis. Pessoas notáveis no reino de Deus, mas que nas Escrituras não se fala muito delas. Esses dias eu estava conversando com o Léo e a gente chorando em cima de Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. E ali a gente começou a discorrer sobre pessoas que a Bíblia diz que foram fiéis até a morte ao Senhor. Fiéis ao ponto de morrer e não ver a promessa se cumprir, mas viver nas suas vidas vendo a esperança mesmo de longe. Eles não desistiram. E o autor de Hebreus no capítulo 11, ele vai destacar algumas pessoas que se moveram por esse nível de fé. A fé que não me publica, mas a fé que me transforma e me faz entender que eu preciso crescer para baixo. Sabe por quê, irmãos? No reino de Deus é totalmente diferente. Quando você lê o Sermão da Montanha, você vai perceber que só ri aquele que chora, só ganha aquele que perde, só tem aquele que compartilha. Então parece que o reino de Deus, ele funciona totalmente contrário às nossas expectativas. O reino de Deus, ele opera diferente da maneira com que a gente pensa. Enquanto nós estamos querendo subir, construir, fazer coisas, Deus está fazendo com que a gente desça. Cava, desce. Eu falei um pouco disso semana passada. Crescer para onde? Para baixo. Por quê? Porque tudo aquilo que for edificado precisa de um fundamento para que não seja abalado, para que não se rompa. Deus usa o conhecido, mas eu quero mostrar para vocês nas Escrituras essa noite que Deus usa também os desconhecidos. E a minha oração ultimamente é: eu quero ser o desconhecido. É melhor ser desconhecido entre os homens e ter o seu nome reconhecido no céu. Lembra quando eu falei de 2 em 2 na semana passada? Yeshua, ele manda de 2 em 2, lembra? 72, eles vão às cidades, operam milagres, sinais e estão ali caminhando debaixo de uma palavra de envio. Muita coisa acontece e eles voltam contentes dizendo: Jesus, curamos, manifestamos sinais, foi louca a viagem. Uau, funcionou. Jesus olha para eles e fala: legal, parabéns. Que legal. Nossa, realmente eu estou feliz. Que bom que vocês entenderam. Porém, no entanto, todavia, não se alegre porque vocês realizaram coisas. Se alegrem porque agora o nome de vocês é reconhecido nos céus. Quando Pedro, os outros discípulos, eles foram de 2 em 2 com 72, eles não foram em seu nome, foram em nome de quem? Em nome do Senhor. Então não é o Deus de Pedro, não é o Pedro em nome de Pedro, é em nome de Jesus. Eu estou representando alguém. João Batista, ele entendeu isso quando ele disse algo que mexe comigo até hoje. Importa o quê? Que ele e eu. Só que quando Jesus vai falar sobre João Batista, ele diz: nascido de mulher, não houve ninguém maior do que esse cara. Entende isso? Por quê? Porque ele entendeu sobre crescer para baixo. Ele entendeu que o ministério, ele não está ligado ao microfone. Isso aqui não faz ministério. Isso tem derrubado muita gente, aliás. Púlpito não faz ministério. Quantos músicos nós conhecemos que vendeu a sua vida para receber aplausos de um lugar onde a Bíblia diz que vai nos odiar? Bem-aventurados sois vós quando fores odiados pelo mundo, não aplaudidos por ele. Se a gente é só aplaudido pelo mundo, meu irmão, posso te dar uma boa nova? Tem alguma coisa errada.
Se tudo que a gente faz no mundo, em nome do Senhor, sempre gera aplauso, reconhecimento, uau, você, olha aqui para mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O reino é invisível, mas ele produz frutos visíveis. E a tua santidade vai incomodar as pessoas. A tua fidelidade, como nós falamos aqui, vai incomodar as pessoas. Continua dando dinheiro na igreja? Está enchendo o bolso do pastor? Sim ou não? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Ou é só comigo? Só no meu mundo? No Arroz Universo aqui? É só no meu multiverso aqui do arroz? Não. Não é. Então a tua fidelidade incomoda o mundo. A tua lealdade incomoda o mundo. A tua santidade vai incomodar o mundo. Sabe quando você está naquela rodinha onde todo mundo está falando besteira, aí olha para você e só o chatão. Chatão chegou. Para de falar. Para de xingar aí, que o chatão chegou. Sim ou não? Ninguém te chama pelo nome, é o chatão. Ixi, é o crentão. Ih, o crente chegou. Vamos mudar de assunto. Glória a Deus por isso, irmão. Isso significa que você não é igual ao que está lá fora. Somos melhores? Não. Paulo diz, dos apóstolos eu sou o menor, dos pecadores eu sou o pior. Não é que somos melhores, é que nós entendemos a quem nós pertencemos e sabemos que precisamos dele a todo tempo para que a gente nele seja alguma coisa. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e tua misericórdia que nos alcança a cada dia, Senhor. Senhor, nós estamos aqui em torno do seu nome como homens e mulheres maduras. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu quero estar diante de ti como um homem e uma mulher madura. Não meninos, não meninas, não. O reino invisível, o reino de Deus não se constrói com meninos, com meninas, neófitos na fé. Outrora eu era para ensinar e ainda estão tomando do leite espiritual, porque nunca crescem, porque nunca se desenvolvem. Porque nunca entendem que foram chamados para construir. O reino de Deus é formado por construtores. Não construtores que querem fazer os seus nomes célebres, mas construtores que se submetem à tua palavra e ao teu querer. Você está aqui, meu irmão? Fala com o teu Senhor aí então no seu lugar. Fala com o teu Senhor aí no teu lugar. Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Fala comigo. Que a tua palavra sim seja como essa espada de 2 gumes que vai separar a alma, vai separar juntas e medulas, espírito, vai me rasgar por dentro. Nós queremos sim, Senhor, ser rasgados por dentro e entender, Pai, que nós precisamos viver em obediência, e que a obediência muitas vezes vai nos custar tudo. A nossa reputação, vai nos custar os nossos recursos, o nosso tempo. Senhor, mas nós queremos caminhar diante de Ti com a certeza, Senhor, daqueles que não negaram o Seu nome, daqueles que mesmo diante da morte não negaram o Seu nome, não retrocederam, não desistiram, permaneceram, caminharam, se submeteram. Nós queremos ser esses. Senhor, que toda apostasia que tem entrado nas igrejas seja denunciada aqui nesse lugar, Senhor. Não aceitamos o esfriamento da fé e do amor. Nós como igreja não aceitamos o esfriamento da fé e do amor, Senhor. Queremos ser quentes diante de Ti, como nós proclamamos na canção. Queremos ser quentes diante de Ti. Quentes diante do Senhor, quentes em todo tempo. Nós queremos entender, Senhor, e ser tocado como Isaías foi, com brasas vivas na nossa boca, mudando a nossa cultura, mudando a nossa linguagem. Isaías, quando foi tocado pelo Senhor, se tornou um dos maiores profetas messiânicos que está na Bíblia, porque Deus não só mudou a sua forma de falar, Deus mudou a sua forma de ver. Deus precisa te tocar,
Deus precisa me tocar para que mude a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, de agir, de sentir. Por isso eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te toque nessa noite e que gere em você novos sentimentos, novos pensamentos, novos desejos. Que Ele te transicione, te tire do lugar mesmo, chacoalhe a sua vida, chacoalhe a minha vida, Senhor. Me tira do lugar. Nós não queremos ser contados como aqueles que esfriaram da fé. Nós não queremos ser contados como esse, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está levantando um povo da última hora. É um povo da última hora. Você está aqui. Senhor, eu quero ser esse povo da última hora que está dizendo sim, aonde o mundo está dizendo não, aonde muitas igrejas estão dizendo não, porque estão buscando a estrutura, porque estão buscando a performance, porque estão buscando te entregar algo perfeito para o homem, mas não aceitável para ti. Noé só se tornou um justo para Deus quando ele construiu aquilo que Deus pediu. Porque a Bíblia diz que ele era justo para os homens, mas ainda não era um justo para Deus. Não adianta ser justo para os homens se você não é justo para Deus. Só se torna um justo para Deus aquele que constrói com Ele. Nós queremos construir com o Senhor neste tempo, porque a Tua palavra diz que os dias que vão marcar a volta do Filho do Homem serão como os dias de Noé, dias de construtores, dias que Deus vai mudar, meu irmão. Deus vai te tirar do teu lugar de habilidade, vai te colocar no lugar de desafio. Porque eu estou dizendo isso? Porque Noé mexia com a terra. Deus tira ele dessa realidade e coloca ele numa outra realidade. Você vai mexer com estruturas, você vai mexer com madeira. Senhor, eu não sei, obedeça. Senhor, eu não consigo, obedeça. Eu estou mandando você. Não é um convite, é uma ordem. Não é um convite, é uma convocação. E aí nós vamos ver na carta de Pedro dizendo que a obediência de Noé salvou a sua vida e mais 8 da sua casa. Diante de uma geração perversa, um homem que se tornou a piada para a sua geração. Teve oportunidade de replantar o mundo. Depois que ele cumpriu aquilo que Deus chamou, Deus disse: agora você vai replantar o mundo. Queremos a semente, mas não queremos construir as estruturas, porque isso pode custar nossa reputação. Custou a de Noé. Nunca tinha chovido, ninguém sabia o que era chuva. Eu estou fazendo marca, para quê, Noé? Porque vai chover. O que é isso? Como assim? Vai cair água do céu, Deus disse. Isso é de brincadeira. Vai cair água do céu. Piada. 10 anos, 20 anos, 50 anos, irmão. 100 anos. Imagina todos os anos eles passando. E aí, não vai chover? Não vai chover, Adriano? Quando? 50 anos depois, já. Meus irmãos, você acha que ele se manteve ali esbelto o tempo todo? A sua energia no ápice? Estava ali sendo fiel e construindo. Imagina as pessoas passando: o que é isso, cara? Cara, você está 50 anos trabalhando nisso, o que é isso? O Senhor disse que vai chover água do céu. Passa uma geração, porque a Bíblia diz que uma geração está entre 50 e 70 anos. Passa uma geração, passa 2 gerações. Filho do filho olha e fala: ô vovô, você está ainda aí? Só que olha para mim aqui. O dia chegou. E a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a arca. Ele olhou para Noé: entra, porque eu vou fechar. E aí nós vamos ver Jesus ensinando que a porta que ele fecha, ninguém abre.
E aí começou a chover. Então, meus irmãos, podemos ser piada até o dia que começar a chover. Permaneça fiel. Se Deus quiser te publicar, glória a Deus. Mas se Ele quiser te esconder, entenda. Só é precioso aquilo que é escondido, tá? Nessa minha jornada, eu conheço pessoas que Deus escondeu. Comunidades que Deus escondeu. E não deixa avançar no sentido de ser publicada. Adoradores que Deus não deixa publicar. Deus escondeu. Não permite. Por quê? Porque é precioso demais. E eu posso te dizer, tudo que a gente está vendo, muitas vezes é sustentado por isso, por esses caras. Por essas pessoas que estão chorando no secreto. Que não tem o seu coração, sabe, aquele desejo de estar nos holofotes. Muito pelo contrário, está chorando, continua fundamentando, continua construindo. Você está aqui? E o que eu sinto no meu espírito, o Senhor está imprimindo no meu espírito, Deus está chamando eu e você para isso. Quem tem a vida pública, presta atenção, é previsível no mundo espiritual. Sabe quando é que você se torna uma bomba relógio no mundo espiritual? Quando você é imprevisível. Quando Satanás olha para você e fala, eu não estou achando aonde tocar. Mas quando ele olha para mim e para você e fala, eu sei o gatilho dele, eu vou lá. Quando vai, eu vou e caio. Quando vai, eu vou e caio. Ou seja, somos ainda previsíveis. Meu irmão, minha irmã. Mas quando nós submetemos uma palavra, quando nós começamos a ser transformados pelo Espírito e nos tornamos imprevisíveis, você se torna uma bomba relógio. Você é perigoso. Você é perigosa. Você é violento. Não há nada mais violento do que a obediência. Sabe por quê? Porque obedecer é andar na contramão de tudo. Eu costumo dizer que a minha vontade do Rois é um fusquinha. E a vontade de Deus é uma carreta lotada. E a minha fusquinha sempre está vindo na contramão da carreta do meu Deus. Quem você acha que vai ganhar, irmão? Então o que me resta fazer? Eu vou seguir para onde ele está indo. Porque a palavra diz que ele se opõe aos orgulhosos. Presta atenção. Se opõe, ou seja, quando eu e você é orgulhoso, é a mesma coisa de você entrar num ringue com Deus e falar, vamos sair na mão? Quem que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Tem uma frase do livro do Tommy Tenney, Caçadores de Deus, eu indico a você. Esse livro é muito bom, porque ele fala sobre tratar a presença de Deus e ele vai passando por diversos ambientes. E quando ele vai falar de Davi, o Davi, sabe que eu falei um pouco mal dele semana passada? Mas nos acertos de Davi, a gente vai aprender que Davi nunca foi o cara do palco, mas sempre o cara que estava atrás das cortinas. Saul foi o cara do palco, do holofote. Davi foi o cara de trás das cortinas. Quem é você? Aonde você está? O que você deseja em Deus? Qual tem sido a sua oração para Deus? A palavra diz que tudo que a gente for fazer precisa glorificar a Deus. Tudo. Tudo precisa trazer peso de glória para Deus. Tudo que você fazer. E muitas vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que vai continuar no secreto. Amém? E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre isso. Construtores invisíveis. Pessoas notáveis. Que não foram notáveis aos olhos humanos. Não foram notáveis diante do sistema no qual nós vivemos. Mas foram notáveis para o Senhor. Foram pessoas que chacoalharam os lugares onde elas estiveram. Você está aqui? Eu quero começar lendo com vocês 1 Samuel. Eu vou usar Almeida Revista e Atualizada, tá?
1 Samuel no capítulo 30. Tá tudo bem aí, irmão? Tamo junto? Vocês me amam ainda? 1 Samuel capítulo 30, vamos ler do 21 ao 25. Diz assim, verso 21, chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo com que ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Verso 23. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Verso 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Verso 25. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Resumindo essa passagem aqui, Davi desce com alguns homens para a guerra, soldados, homens muito importantes para Davi, amigos, leais, e ali eles descem para a peleja, e existem os mais jovens, outras pessoas que estavam acompanhando, carregando as mochilas, carregando as bolsas, enquanto os outros estavam carregando suas armas. Enfim, diz que durante a jornada, esses que estavam levando as mochilas pesadas, eles se cansam e eles param para descansar, enquanto os soldados vão lá e vão pelejar. O que acontece? Os soldados, eles ganham e eles vêm com os despojos. Então, sempre quando um exército ganhava sobre um lugar, eles podiam se apropriar das coisas desse lugar. Então eles vieram com esses despojos, felizes, conseguimos. Quando chega lá, na hora de repartir todo o despojo, Davi, ele separa, ele divide em partes iguais, tanto para os soldados, quanto para o pessoal que estava levando a mochila. E por que essa passagem ela é engraçada? Porque Davi, como um rei, ele tinha autoridade para estabelecer novos estatutos. E Davi tinha um princípio no seu coração. Davi, ele não guerreava em seu próprio nome. Em primeiro lugar, Davi sempre guerreou em nome do Senhor. E por Davi ter essa mentalidade, ele entendia: todos que saíram das suas casas e nos acompanharam estão participando da mesma coisa. Quando os soldados vêm com os despojos, Davi, ele diz assim: eu vou separar partes iguais para vocês que lutaram, mas também para vocês que guardaram. O que nós aprendemos com isso? No reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, se você entendeu que Ele te chamou e você se tornou participante, não existe o mais importante. Davi entendia princípios do reino de Deus e não do reino de Davi. Quando ele separa os despojos, ele está dizendo: por quê? E aí alguns caras de outros lugares, que a Bíblia até chama eles de filhos de Belial, começa a questionar, começa a querer causar intriga. Peraí, Davi, mas por que você está dividindo? Quem se esforçou com esses que carregaram as mochilas? Davi deu uma resposta concisa: porque eles estão fazendo parte da mesma coisa.
que isso tem a ver comigo e com você? Alguns vai carregar espada, outros mochila. Qual o problema? Alguns vão carregar espadas, outros vão carregar mochilas. Porque no reino de Deus fazemos parte da mesma coisa. E fazer parte da mesma coisa não significa fazer a mesma coisa. E essa é a beleza do Evangelho. E por que eu estou dizendo a beleza do Evangelho? Porque vamos para Mateus no capítulo 20. Senhor, obrigado, Pai. Porque no Teu reino não tem distinção daquele que sabe mais, daquele que sabe menos. Porque no Teu reino, Senhor, não tem a ver com quem sabe mais, mas com quem tem o maior coração. Porque no Teu reino não tem a ver com tempo de caminhada, porque o Senhor não se move por relógio, o Senhor se move por disposição de coração. Muitas vezes podemos estar anos no lugar e se perdeu. E por isso o Senhor continua por meio do Espírito dizendo para mim e para você: volta. Porque é a última hora. Porque você não sabe o dia e nem a hora, e pode ser a qualquer momento. O Senhor pode chegar para mim ou para você a qualquer momento. Você tem o controle da sua vida? Eu não tenho o controle da minha vida. Eu sei que a gente não gosta de pensar nisso. Às vezes quando eu falo isso, as pessoas ficam meio chocadas. Mas você não sabe quando é o seu último dia, você sabe? A gente não para pensar nisso. E por não parar para pensar nisso é que a gente esfria, por isso que a gente não fica alerta o tempo todo, como uma sentinela. Abacuque vai dizer isso, como uma sentinela, guardando, observando. A sentinela, ela faz o quê? Ela preserva o que está dentro. Então ela continua vigilante. Meu irmão, minha irmã, continue vigilante, porque você precisa preservar o quê? O que está fora ou o que está dentro? Preserve o que está dentro. O que define se estamos participando do reino ou não, não é o que você sabe fazer, é o que você está preservando. Porque eu posso fazer muitas coisas e não estar preservando, eu já me perdi. Porque eu posso usar o conhecimento, mas eu não preservei a semente. Eu posso fazer você chorar, mas eu mesmo sou um duro, um frio. Eu posso dizer para você orar, mas eu mesmo no lugar secreto não oro. Meu Deus! Mas não tem como se esconder daquele que os olhos cobrem toda a terra. E a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando corações dispostos. Está em Crônicas isso aí. Está em Abacuque isso aí. O salmista diz isso aí. Que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando corações. Não se trata de espadas e mochilas, mas de corações. Senhor, sonda o nosso coração. Fala com o Senhor aí, meu irmão, no teu lugar. Sonda meu coração, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Esquadrinha o nosso coração, Senhor, por favor. Mostra a nossa maldade, Senhor. Mostra a nossa vida que ainda precisa ser afetada pela bondade, e ser curada e transformada, Senhor. Para que a gente não volte para as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, Senhor. Toda vez voltando para o mesmo lugar.
Deus quer nos tirar desse lugar, irmão. E a recompensa é a sua presença. Que a nossa recompensa seja só a presença, como apenas ministrou alguns domingos atrás. Que o Pai, Ele mudou o ambiente quando Ele começou a ministrar sobre a presença, porque não há nada mais importante do que isso. A recompensa é a presença. Porque enquanto a gente fica no nosso lugar secreto, diante daquele que pode ver todas as coisas, mas jogando Ele para longe, porque nós queremos construir as nossas próprias coisas, nós fazemos como Adão, fugiu da presença. O pior erro de Adão, fugir da presença. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Verso 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, 1 denário por dia, e mandou-os para a vinha. Verso 3: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo, por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama todos os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Verso 9: vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Verso 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus, nessa parábola, Ele está comparando o reino de Deus com o administrador e o dono de um lugar. Então, resumindo essa parábola, Ele começa a comissionar algumas pessoas para trabalhar nesse reino. E vai passando a hora, e Ele vai passando por lugares, e vão encontrando outras pessoas, e vai comissionando essas pessoas. Diz que se passa muitas horas, e na última hora, sabe, dessa trajetória de trabalho, Ele encontra mais pessoas e chama. E essas pessoas vão de bom grado. E na hora dele pagar o salário, ele começa pelas últimas pessoas. E quando ele dá 1 denário, que foi o valor combinado, diz que as primeiras pessoas, as que estavam desde o primeiro horário, começam a se incomodar. Opa, se quem acabou de chegar recebeu a porção combinada na sua totalidade, eu vou receber mais. Olha a nossa lógica entrando em cena. A gente é assim, irmãos.
tempo de casa, tempo de trabalho, tempo de estudo. Sim ou não? Falando como crente, tempo de evangelho. Não, mas eu sou 10 anos evangelho, 1 ano de evangelho. Aí o dono da vinha diz assim: pois é, eu vou dar para ele o mesmo que eu vou dar para você. Qual a diferença? Talvez nesses 10 anos você se acostumou com a minha presença. Talvez nesses 10 anos a minha presença se tornou mobília. Mas esse que chegou de última hora, não chegou porque sabia fazer, chegou porque tinha uma medida de coração. E eu que sou bom, vou sim ser justo com você e dar a sua porção, mas eu não vou negar a ele que chegou agora. Jesus está dizendo que o reino de Deus, amém? Lemos no verso 1, o reino de Deus trabalha dessa forma. Não tem a ver com tempo de casa, tem a ver com disposição de coração. Eu posso ser 20 anos de crente e ser um crente ruim. Crente duro. Por isso que é difícil pregar para crente. Sabia? Porque a gente é cheio de costume. Eu dou aula de inglês, é mais fácil dar aula para criança do que para gente grande. Por quê? Porque mente cauterizou. Não entra, tá ali, não, mas isso e isso, criança não questiona. Vamos, Senhor, vamos, beleza, é isso? Então vou começar a falar isso e repetir até aprender. A gente quer argumentar, sim ou não? Aí quando a gente acha que já tem uma caminhada com Deus, a gente faz o quê? Começa a argumentar. Senhor, e a minha paga? Aí ele vai olhar para mim, para você e vai dizer: a minha graça te basta. A minha presença é a sua recompensa. Senhor, nós queremos a sua presença, Pai. Nós queremos a tua presença, Senhor. Que não nos falte a tua presença. Quando o povo pecou no deserto, o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não posso caminhar com o povo, porque eu vou matá-los. A minha santidade vai matar esse povo pecador. Então eu vou mandar o favor, eu vou mandar a coluna de fogo que salva eles do frio, vou mandar a nuvem que protege eles do calor, vou mandar a água, vou mandar o maná, mas eu não posso andar com eles. A Bíblia diz que Moisés olha para o Senhor e fala: sem a tua presença não dá. Eu prefiro a tua presença do que as coisas que as suas mãos podem me dar. Senhor, nós não queremos viver pelas tuas mãos. Sabemos que você pode nos dar qualquer coisa. O Senhor é dono do ouro e da prata, mas mais do que o ouro e a prata é a sua presença. Nós sabemos que o Senhor pode acrescentar na sua vida, na nossa vida, mas a tua palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas, meu irmão. Você não precisa pedir, porque você já está no lugar certo. Porque ele diz que aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Aonde está o meu e o seu coração? Que sejamos pessoas de uma coisa só, como Davi foi. Uma coisa eu pedirei e a buscarei. Uma coisa. Ele podia ter tudo. Ele podia ter tudo que ele quisesse. Mas ele se tornou homem de uma só coisa. Uma coisa eu pedirei e a buscarei: que eu possa habitar em teus átrios, que eu possa habitar na tua presença, que eu possa acessar esse lugar. Só uma coisa eu te peço. Talvez eu e você, diante de Deus, nos tornamos pessoas de muitas coisas. Muitas coisas. E a nossa oração com o Senhor, os nossos momentos com o Senhor no secreto, se baseiam no quê? Nessas coisas. Que sejamos pessoas de uma só coisa, amém? No reino de Deus, o que importa não é o tempo de serviço, mas a disposição de coração.
A recompensa não é medida por mérito humano, mas pela graça, pela generosidade divina. Deus vê o coração, não o relógio. Deus não está preso ao tempo. Nós estamos. Sabe qual foi o juízo para mim e para você quando Adão caiu? O tempo. Se você estudar as escrituras, você vai perceber que a contagem de anos é do maior para o menor. Toda a contagem do ano de vida de alguém é do maior para o menor número, ou seja, o tempo está acabando. Adão, quando pecou, é como se fosse colocado uma ampulheta, escrito vida, e aquela areia foi descendo e acabando. Então ele passa a administrar a própria morte. Como isso pode ser revertido na minha vida? Nascendo de novo, através de Cristo, através de um novo nascimento. Porque no reino de Deus o valor ele não está na visibilidade. Vou repetir, mas está na disposição do seu coração. Deus honra muito mais quem constrói nos bastidores. Muito mais. Por quê? Porque no Sermão da Montanha, ele vai denunciar aos fariseus que, para demonstrar santidade, eles colocavam túnicas que as caudas eram muito longas, e essas caudas, elas simbolizavam santidade. Então, quando as pessoas olhavam para esses sacerdotes de caudas longas, pensavam o quê? Esse cara é muito santo. Esse cara é santo pra caramba. Uau, olha o tamanho da santidade desse cara. Aí Jesus ele vai dizer assim: como aquilo que você queria mostrar foi visto pelas pessoas, você já recebeu a sua recompensa. O meu Pai recompensa o que Ele vê no secreto. Tudo que você e eu recebe das pessoas no público, Deus não pode recompensar. Por quê? Porque a nossa paga é o que as pessoas já nos deram. É melhor um auditório vazio de palmas do que o lugar secreto, vazio dos olhos do Senhor. É melhor você falar algo que você vai expelir do que você querer falar bonitinho para agradar, mas perder ao Senhor. De que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu quero falar rapidamente sobre 4 pessoas que a gente não vê muitas coisas sobre elas nas Escrituras, que talvez a gente nem ouviu falar de algumas delas. A primeira é um cara que se chama Matias, Atos no capítulo 1. Quem já ouviu falar de Matias? O improvável. Matias, meus irmãos, ele assumiu o lugar de Judas. E quando você olha para as Escrituras, você não vai ver muita coisa falando sobre esse cara. Mas olha só, Atos capítulo 1, do 23 ao 26. Diz assim: então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Verso 24, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o quê? Conhece o quê? Revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Verso 25, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Verso 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre quem? Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. É isso que se fala sobre Matias. Qual foi o critério de Deus para a escolha de Matias? Você sabia que Matias foi fundamental para estabelecer o apostolado? Toda a estrutura apostólica do Novo Testamento?
Você sabia que Matias foi fundamental para organizar a igreja? Não estava desde o início. Foi alguém que entrou depois, mas foi alguém que participou da mesma coisa. Foi alguém que recebeu a recompensa daqueles que também começaram. A Bíblia não fala sobre grandes feitos de Matias, mas ele foi essencial para restaurar toda a estrutura apostólica. O que a gente aprende com a vida de Matias? Deus honra quem está disponível, mesmo sem destaque. O que se sabe sobre Matias? Que Deus escolheu ele como um novo apóstolo segundo o seu coração. Porque ele tinha disposição de coração. Que nós aprendemos que Deus honra aqueles que dizem sim, quando ninguém está olhando. Matias foi fiel, mas nunca teve fama. Amém? Segundo, esse eu amo. A gente vê o evangelho de Marcos, mas o nome dele é João Marcos, menininho, bem novo. Você que está anotando, Marcos no capítulo 14. Eu quero passear um pouco nas escrituras, amém? Falando nisso, sábado que vem, né, Léo? Sábado que vem nós vamos ter o Recon. Contamos com a sua presença, amém? Quem foi pro Recon aí? O que você pode falar para quem não foi? Foi bom ou não? Se você quer mergulhar nas escrituras, irmãos, descobrir coisas que não dá tempo da gente falar aqui, o Recon é o tempo. Aquelas dúvidas que a gente tem, sabe, que não dá tempo de perguntar. Já pensou se todo mundo parasse para perguntar aqui? Isso não ia me deixar pregar, né? Peraí, mas eu tenho Recon. Vai pro Recon. O nosso objetivo no Recon não é ser a escola da letra, mas do Espírito. Amém? Não é dar a vocês conhecimento. Desde a primeira aula nós já estamos falando isso. A Bíblia se revela, porque as Escrituras se tornou alguém, é alguém. Amém? Estamos falando de alguém aqui. Segundo João Marcos capítulo 14, verso 12 ao 16. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar, porque a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E aí ele disse: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, e rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me tenhas por escusado, ou seja, não vai dar para ir. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze, para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que ele está falando aqui? Que não atender esse convite do Senhor vai dar lugar aos improváveis. Deus, através dessa parábola, Ele está dando oportunidade aos seus amigos. Amém?
Lucas no capítulo 14 eu li aqui. Ele está dando oportunidade aos seus amigos de participar do reino, de participar dessa realidade, mas cada um começou com a sua desculpa. Jesus, quando ele fala sobre os dias da sua volta, e ele fala sobre os dias de Noé, o que estava acontecendo nos dias de Noé? Quem lembra aí? Cada um estava vivendo a sua própria vida. E é exatamente esse cenário. Cada um estava vivendo a sua própria vida. O Senhor está fazendo um convite para mim e para você nessa noite. Para mim e para você. Agora sim, vamos para Marcos no capítulo 14. Eu pulei para Lucas, já foi, antecedeu. Marcos 14. Do verso 12 ao 16, olha só, irmãos, imagina você receber uma palavra que você não faz ideia do que significa, mas você vai ser fiel a essa palavra. E isso aconteceu com João Marquinhos do Evangelho. Um dia ele estava na casa dele e de repente o Senhor falou com ele: prepara o cenáculo da sua casa. Quem falou comigo? Prepara o cenáculo da sua casa. No dia que eu te disser, você vai preparar o lugar, você vai para a rua com um cântaro na mão, você vai pegar a água. Peraí, Deus, mas isso é o serviço de mulher. Você vai fazer isso. Deus quebrando os paradigmas. Deus quebrando a tradição. Não, eu estou te chamando por obediência. Eu não estou te chamando para o convencional. Você vai preparar o cenáculo, ou seja, era um lugar dedicado da casa. Você vai preparar esse lugar. Você vai preparar uma mesa, uma ceia, porque alguém muito especial vai utilizar esse lugar. Quem? Só prepara o lugar. Aí olha só, Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos. Jesus enviou os 2 e disse-lhes: vai à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Vocês vão segui-lo, e vai dizer ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali. Fazei os preparativos. Verso 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Esse cenário, meu irmão, é maravilhoso e desafiador. Porque imagina você chegando para o seu pai, o dono da casa: pai, e eu estou sentindo algo dentro de mim que diz que eu preciso preparar um ambiente para alguém muito especial. E o seu pai duvidando: cara, como assim? Vai usar a minha casa para isso? Você está pensando o quê? Eu preciso ser obediente. Paulo diz que se formos estrangeiros ao som da voz, nos tornamos estrangeiros àquele quem fala. Amém? Anota aí, depois você procura. Paulo diz: se eu me tornar estrangeiro à voz, aquele que está falando vai se tornar estrangeiro para mim. Então o Senhor começou a falar com Marcos: prepara um lugar. Você vai buscar. Você vai pegar água. E do outro lado, Jesus com os discípulos: vocês vão
Vocês vão até um certo lugar, vai passar um jovem com um cântaro de água na cabeça, vocês vão seguir até a casa dele, e vai falar com o pai dele e vai dizer, esse é o lugar que o mestre estava esperando. Meus irmãos, olha isso, a soberania de Deus. Você está entendendo esse cenário? Quando você pensa que você não foi chamado para nada, Deus já está falando com outros, contando com você, pô. Contando com você. Então a gente não pode ficar naquela crise que Deus não conta comigo. E se Deus já está falando com outras pessoas ao seu respeito? Só esperando você chegar. Só esperando você preparar um ambiente. E eu imagino a cara dos 2 discípulos, quando eles chegam no lugar e falam, cadê? Ih, não é que tem alguém mesmo com um cântaro de água na cabeça? Jesus estava certo, imagina na cabeça deles. Como ele sabia disso? Não tem drone nessa época, irmão. Vamos segui-lo. Quando chega no lugar, a gente pode falar com seu pai, que inclusive, tá, alguns historiadores dizem que é irmão de Barnabé. Está tudo ali. Deus está preparando, olha isso, um futuro apóstolo, ainda jovem, porque entendeu sobre preparar ambiente debaixo de uma obediência. Mesmo sem saber para quem que era. Quando ele chega na casa, olha, meu mestre nos mandou aqui, e o homem fica surpreso. E aí olha para Marcos, e aí? Pai, já está tudo preparado. O porquê? Não sei. Mas algo falava tão forte dentro de mim que eu precisava me render. Eu não sei para quem que é. Foi naquele dia que ele conheceu Jesus, irmãos. Paulo, depois de 15 anos caminhando com o Senhor, fez uma oração dizendo, Deus, eu quero te conhecer, assim como o Senhor me conhece. Às vezes a gente acha que sabe tanto. Posso te dizer uma coisa? Tem muito mais. Tem muito mais dele. Deus não faz o mesmo caminho 2 vezes. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Porque é de glória em glória, porque é de verdade em verdade. Talvez à medida que Deus se revelou a você até hoje, ok, legal. Mas sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Ele quer se revelar mais. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. É suficiente o que você já tem? Se for, beleza, fala para Ele, Deus, tá bom. Para mim não tá. E é por isso que a gente se reúne aqui, para dizer, Senhor, não tá bom. Mais de Ti, Dona D. Não tá bom. O que você pode falar para o Senhor agora? Senhor, não tá bom. Queremos mais. Queremos ser, Senhor, como o Marcos, que prepara um ambiente, que prepara um lugar debaixo de uma palavra de obediência. Meus irmãos, Jesus foi com os discípulos naquele lugar. Agora posso te dizer uma coisa? Marcos participou da ceia? Não. Porque ele foi chamado só para preparar o ambiente. A porção dele não era espada, era a mochila. Só prepara o lugar. Mas eu vou me assentar à mesa? Não. Você vai ficar do lado de fora. Mas Marcos, eu já te vi. Quando eu morrer e quando eu ressuscitar, fica tranquilo. Você já tem um lugar na mesa. Porque eu já te vi. Eu vi você obedecendo. Porque eu vi você preparando o ambiente. E é por isso que eu falei para os discípulos, vai naquele menino, porque o coração dele está pronto. Em idade não está pronto, mas o coração está pronto.
pode ir, porque eu já toquei nele, mesmo sem ele me conhecer, ele já me obedece. Será que nós estamos querendo conhecer para obedecer? Deus, desenha quem você é, assim eu vou te obedecer. Me dê garantias. Aí Deus vai falar para mim e para você o que ele disse para Abraão: sai da sua casa. Para onde, Deus? Só sai. Sai da sua parentela. Vai. Vai para onde? Só vai. Só vai. Por quê? Porque a minha presença te aperfeiçoa. Ande na minha presença e ser perfeito. Só vai. Meus irmãos, só vão. Só vai. Só vai. Hebreus 6,10 diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Deus vê e honra o serviço fiel, mesmo quando ninguém mais vê. Então, às vezes, em partes da nossa jornada, Deus vai te chamar apenas para preparar ambiente. Que sejamos construtores de ambientes. Que sejamos pessoas que, de fato, levantem altares de adoração diante do Senhor e preparem ambientes. Um outro cara aqui, eu já comentei, Ananias. O Ananias o bom, tá, Caio? O que deu certo. Não é o mesmo. Ananias, de perseguido, se tornou alguém que ia curar o seu perseguidor. A Bíblia fala mais sobre ele? Não, porque ele foi chamado apenas para ativar um improvável. Às vezes Deus te chama para preparar um ambiente. Às vezes Deus vai te chamar para curar os improváveis. Quem foi Paulo? Sabemos, mas quem foi Ananias? Não fazemos ideia. Só sabemos que ele ativou alguém que foi grande, mas no reino todos participam da mesma coisa. Se não tivesse um Ananias que atendeu ao pedido do Senhor, não haveria Paulo. Isso é ser igreja, servindo uns aos outros. Nós estamos aqui nos desgastando, nos gastando e se deixando gastar, como a palavra diz, sabe para quê? Para que vocês cheguem mais longe. Vocês vão chegar mais longe. É para vocês. Será que você toma posse disso ou não? Vai voltar para mim? Porque a Bíblia diz, o Senhor falou para os dois: quando você chegar no lugar e der paz e não receberem, volta para você. Deus está dando uma chave para você. E não é essa chave que todo mundo procura. A chave da casa, a chave do carro. Não, Deus está te dando a chave do reino. Você quer? Então abra a porta e pode entrar. Abra a despensa e acesse. Eu abençoo vocês chegarão mais longe. Mas qual é o meio pelo qual eu chegarei mais longe? Disposição de coração. É o seu coração que vai determinar o seu destino em Deus. Terceira pessoa, quem já ouviu falar de Dorcas? Meu Deus, que nome é esse? Uma mulher notável, anota aí que eu já estou finalizando, Atos capítulo 9, do 36 ao 42. Dorcas era uma mulher, uma costureira. Bem resolvida economicamente. Administrava negócios. E diz que Dorcas, ela começou, olha só, ela começou a costurar para as viúvas que iam se convertendo. A forma dela expressar o evangelho era costurando. Sempre quando eu ouço aquela canção e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, eu lembro de Dorcas. Porque a mensagem que Dorcas carregava era o serviço, era o negócio. Deus usou o negócio para pregar o evangelho. Deus não deu a Bíblia para Dorcas. Deus deu o serviço. E aí chegou um dia, diz que Dorcas morreu.
As mulheres começaram a chorar, e diz que elas se reuniram com os vestidos que Dorcas fez, porque aquela era a mensagem de Dorcas. E olha, Dorcas me fez esse, Dorcas me fez esse. Que mulher generosa no reino, sempre investindo nos pobres, nas viúvas, nos órfãos, fazendo roupa para todo mundo. Poxa, Dorcas, mulher excelente. Quando ela conheceu o Senhor, a sua vida mudou, seus negócios mudaram, e ela sempre usou isso para plantar sementes. A notícia chega a Pedro. Quando chega em Pedrão, irmão, o bruto, algo mexe com Pedro. Me leva até Dorcas, porque um dia eu vi o meu mestre ressuscitando o seu amigo, e se bem aprouver ao Senhor, alguma coisa vai acontecer com essa mulher. Pedro chega até onde Dorcas está. Senhor, devolva a vida dessa mulher, dessa semeadora. A mensagem dela não acabou. Deus não deu o púlpito para Dorcas. Deus deu a linha e a tesoura. Existem mães que o seu ministério vai ser mãe, e tudo bem por isso. Tem pais que vai ser pai, apenas pai, para você apenas, para Deus você é um formador de apóstolos, de pastores, de evangelistas, de novos mestres, de uma voz para essa geração. Só seja fiel naquilo que Deus te chamou. E se Deus te chamou para ser um Dorcas, Deus não te deu o púlpito, mas Deus te deu o trabalho. Honre a Deus. Que o seu trabalho se torne uma mensagem. E a palavra diz, concluindo sobre Dorcas, que ela ressuscitou e continuou trabalhando e pregando o evangelho por meio daquilo que ela fazia. Quatro improváveis. Dorcas não pregava em praças, não liderava multidões, mas costurava a esperança em cada ponto de linha. Deus usou sua bondade para transformar vidas. Sua ressurreição foi o testemunho de que o serviço invisível é precioso aos olhos de Deus. Crescer para baixo. Você pode ser um Matias dizendo sim, sem aplausos. Pode ser um João Marcos preparando espaços para que outros encontrem Jesus. Pode ser um Ananias liberando cura e destino sobre pessoas improváveis. Pode ser como Dorcas, que fez do seu trabalho o seu ministério. E eu quero concluir dizendo que no reino de Deus há lugar para todo mundo. Se coloque de pé no seu lugar, irmãos. Acho que nessa noite nós temos mais do que motivos de agradecer ao Senhor, porque é uma noite de um convite a esse reino, um reino inabalável, invisível, que produz frutos visíveis. E o Senhor está fazendo um convite para mim, para você, dizendo: não importa o que você sabe, não importa o tempo, eu posso te usar da maneira que eu quiser. Ele está dizendo para mim, para você, basta eu e você dizer para Ele: eis-me aqui. Você está aqui? Basta você dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Uns Deus levantou para treinar outras pessoas. É como o treinador de um time. Ele treina o time, mas ele participa daquilo que o time conquistou. Muitas vezes Deus vai te levantar para treinar pessoas, e essas pessoas vão chegar muito mais longe.
Ninguém fala do treinador. Só fala quando a coisa não está boa. Quando você olha para uma construção, você sabe quem construiu. Quando você olha por um prédio, está escrito naquele prédio quem fez. Deus está te chamando para construir o invisível nesses dias. Você está aqui, Deus está me chamando e te chamando para construir o invisível nesses dias. Invisível, mas inabalável. Inabalável, genuíno, verdadeiro. Será que você pode dizer para o Senhor: eu vou construir a minha vida em Ti, porque Tu és o meu fundamento? Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Queremos, Senhor, fazer do Senhor o nosso alicerce, a nossa pedra, Senhor, principal. Ah, Deus, nós não queremos construir as nossas coisas, mas nós queremos cooperar com o reino no qual o Senhor está nos chamando a participar. Seja você que já tem muito tempo no Evangelho, seja você que está chegando agora, a recompensa é a presença, e na presença não há medidas, na presença não pode se contar, porque quando Ele vem com tudo que Ele é sem reservas. Quando Deus vem para mim, para você, é sem reservas. Deus não diz assim para mim, para você: olha, eu vou vir apenas 1%. Deus, quando Ele vem tudo, e Ele quebra, em primeiro lugar, Ele quebra tudo que é inabalável, tudo que é abalável da nossa vida, tudo que é mentira, tudo que está escondido. Primeiro Ele quebra, primeiro Ele vai arruinar, primeiro Ele vai destruir, só que depois Ele vai edificar e plantar, edificar e plantar. Tem construtores aqui nessa noite? Então fale com o teu Senhor aí, fale com o teu Senhor aí no teu lugar, erga suas mãos e fala: faz de mim um construtor invisível, Senhor. Faz de nós construtores invisíveis. Sim, Senhor, que edificam, Pai amado, aquilo que a traça não come, aquilo que o ferrugem não corrói, aquilo que o tempo não deteriora, nos faz construtores de coisas eternas nessa terra. Queremos construir coisas eternas nessa terra, Senhor. Diga isso em uma só voz. Que essa canção seja nossa oração nessa noite. Nós queremos construir a nossa vida no Senhor. O sábio construtor, Ele é o sábio construtor. Uou! O arquiteto da cidade que vem do alto. Yeah! Sábio construtor. Sim, Senhor, diga. Sim, Senhor. Diga em uma só voz. Minha vida em Ti. Diga. Diga com toda a sua força aí no seu lugar, que seja a sua oração nessa noite, meu irmão. Sim. Somente em Ti. Diga. Sim, Senhor. Tu és o fundamento. É o Senhor. Sim, diga com toda a sua força. Erga as suas mãos mais alto que você pode. Cante bem alto para o Senhor. Cante bem alto para o Senhor. Nós vamos construir a nossa vida em Ti.